seguindo, né, encerrando, melhor dizendo, essa série de mensagens que tem esse tema aí, diferentes que fazem a diferença. Temos pregado essa série com base no livro do profeta Daniel. E hoje eu encerro, né, pela misericórdia de Deus, esse tempo, 4 mensagens apenas, mas entendendo que nós chegamos a um ponto que eu entendo de o ápice, o ponto mais alto da vida de Daniel, porque nós falamos já desde o início sobre coragem para ser diferente, olhando para aquele dia em que eles tiveram coragem de pedir para não participar da mesa do rei. Falamos da fé para ser diferente, quando nós olhamos aqueles amigos de Daniel, dizendo não a se ajoelhar diante da estátua de 30 metros de ouro construída por Nabucodonosor. E na semana última eu falei sobre humildade, a origem da nossa diferença, olhando para um gesto louco, né, de um homem chamado Nabucodonosor, que se nega a reconhecer a mão de Deus e o governo de Deus sobre o reinado, sobre tudo que ele tinha. E vocês aprenderam aqui que aquele homem, por não entender o que é humildade, por não se dobrar, por não reconhecer esse Deus, terminou comendo capim no pasto, como um boi, durante 7 anos, até que um dia ele volta-se ao seu entendimento e fala: o que é que eu fiz não reconhecendo o senhorio de Deus? E a esse sermão eu chamei de humildade, a origem da nossa diferença. Origem. Mas existe um resultado para todo aquele que é diferente e que quer fazer diferença nesse mundo. E o resultado da nossa diferença é um só. O resultado da nossa diferença se chama integridade. Integridade. E esse é o tema do meu sermão, ou do meu último sermão em Daniel. Integridade, o resultado da nossa diferença. Porque assim como a humildade é a origem dela, você só será alguém diferente e fará diferença se você for humilde para reconhecer que nada que você tem é teu, que nada que você arrecada nesse mundo é seu, de que nenhum dom ou nenhuma qualidade que você possui é sua, mas você também, se é alguém que foi alvo da transformação que Jesus faz, você é alguém que precisa viver integridade. E esse é o meu assunto nessa manhã. E você vai entender algo sobre integridade. O primeiro é que é algo difícil de encontrar no mundo que vivemos. Você vive nesse mundo? Não vive. Vive nesse mundo? Perigoso, já falei isso. Quando o crente fala assim para o outro que nem é crente: eu não sou desse mundo. Perigosíssimo. A pessoa não entende isso, mas ela fala: eu desconfiava. Você é esquisito. Mas nós não pertencemos a esse mundo como cidadania, porque o crente em Cristo Jesus tem uma outra cidadania, que é o céu. Mas enquanto lá não estamos, vivemos nesse mundo e somos participantes desse mundo. E esse mundo que eu vivo, não sei o teu, é diferente quando a gente fala de integridade. Difícil encontrar integridade no mundo, queridos. Mas isso pode se explicar pela própria definição de integridade. Se eu pedir para você, me defina a integridade. Como aqui é uma igreja de gente muito inteligente, vocês vão me dar definições melhores da que eu tenho aqui. Então eu não vou perguntar, vou usar a que eu tenho. Integridade. Olha uma definição de integridade: estado ou característica daquilo que está inteiro, inalterado, que não sofreu mudança em seu estado original. Algo que não sofreu mudança no seu estado original, algo inteiro, algo que exatamente é como foi criado para ser. Eu vou dizer um negócio para você que talvez você não saiba. Pastor, eu não lembro nada que o senhor pregou nesse culto, mas desse negócio aqui você vai lembrar. Saiba você que nem o pão integral é integral. Para você entender o problema da integridade, nem o pão integral é integral. Sabe? E mais, porque pesquisei. Desde abril de 2023, é proibido
você colocar na embalagem do pão integral, escrito integral, ou 100% integral. Sabe por quê? Olha que absurdo, meus irmãos. Porque para o pão ser considerado integral, precisa haver nele pelo menos 30%, diga isso, 30%. De 100%, apenas 30% dos ingredientes daquele negócio chamado pão precisaria ser verdadeiramente integral. Nem isso tinha no pão. 30% de ingredientes 100% integrais. Aí se baixa uma lei então de que é proibido usar o termo, a propaganda 100% integral. Mas aí, o que é que os homens de marketing inventaram? 100%, escreve embaixo, saudável. 100% natural. 100% sabor. Picaretagem. Porque o pão não é integral. Aquele que quer vender o pão não é integral. E quando a gente fala sobre integridade, e a gente está falando que definição de integridade é algo que não foi alterado em seu estado original, nós chegamos a uma conclusão simples do porquê é difícil encontrar integridade no mundo. Porque eu e você, ou todos nós que nascemos após um casal chamado Adão e Eva, não somos mais integrais, não somos mais como fomos criados para ser. O nosso estado original foi danificado, afetado, corrompido, estragado por algo chamado pecado. É por isso que integridade não se encontra no mundo, porque o mundo, ou o sistema que chamamos de mundo, diz as Escrituras, jaz no maligno. Nenhum de nós, queridos, temos em nós a natureza da perfeição, como Deus criou um casal e nossos primeiros pais. O pecado entra na humanidade e tira de nós o direito de ser chamados íntegros, como tirou do pão o direito de ser chamado integral. Inteiro, íntegro, porque algo foi acrescentado à nossa origem, e esse algo foi o pecado. Mas, para isso, Deus criou uma saída, uma solução, enviou seu Filho, Jesus, o unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos limpa e nos lava e nos faz puros. Mas temos um problema de integridade no mundo que vivemos. Nós precisamos entender que a integridade, queridos, precisa ser o resultado na vida de todo aquele que viveu a verdadeira experiência de transformação pelo Evangelho. Integridade precisa fazer parte da vida do crente, não é opcional, não é que nem roda gaúcha. Eu gosto dessas coisas que eu falo com os irmãos, fica tudo doido. Quem conhece Cibalena, querido, conhece roda gaúcha. É mais ou menos da mesma época. O cara comprava um carro, falava assim, eu quero um opcional, roda gaúcha. Roda de liga leve, coisa boa. Agora os povos botam nos carros uma calota de plástico, o desavisado acha que está comprando roda de liga, nem isso é integral. Não é nem roda. Abrindo parênteses, fui uma vez na Bahia comprar um carro, eu tenho sempre uma história para contar. Procurando o carro, se tem algum baiano aqui vai entender o que eu vou dizer. Eu vejo no anúncio, carro isso, sei, com jante. Tem algum baiano aqui? Rapaz, não tem baiano aqui. Se você não sabe, eu também não. Eu falava, com jante. Eu pensava, será que a gente vai ver o carro e ganha uma janta? O carro com jante. Eu falei, deve ser para ir lá e jantar. Não, se você não sabe, aqui também é cultura. Jante na Bahia é roda. Oh, teus irmãos gostam de pesquisar o que eu falo. Pesquise. Jante gaúcha. Eu pensei, o que seria isso, meu irmão?
Queridos, integridade na vida do crente não é jante, não é opcional. Integridade na vida do crente faz parte da vida daquele que foi transformado em Cristo Jesus, pelo Evangelho que transforma. Agora, nós vamos olhar para Daniel e nós vamos ver lá que eles tiveram coragem para ser diferentes, eles tiveram fé para enfrentar a fornalha. Nós vamos ver que Daniel sustentou e viveu sempre sendo um exemplo de humildade no meio que vivia, mesmo sendo um meio corrupto, um meio onde ele tinha cargos políticos, ele era alguém humilde. Mas hoje Daniel vai nos ensinar integridade, o resultado visto na vida daqueles que são diferentes, porque esse resultado precisa ser visto na minha e na sua vida. E nós vamos para aquela história que você conhece de cor, talvez, se não é hoje, vai conhecer, que é a história de Daniel na cova dos leões. Um poderoso testemunho de como a integridade pode mudar, ou moldar, melhor dizendo, o nosso caráter, o nosso testemunho diante de Deus, mas também o nosso testemunho diante das pessoas. E eu quero que você leia comigo essa história, mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Pastor, por que é que o senhor resolveu falar também hoje sobre integridade? Porque integridade resulta em algo. Integridade resulta em bênçãos e em recompensas para a minha e para a sua vida. E você vai dizer isso comigo. Integridade, diga, integridade resulta em bênçãos para a minha vida, em recompensas para a minha vida. É por isso que eu quero falar sobre integridade. Resulta em bênçãos e em recompensas para mim e para a sua vida. Vamos ler Daniel, no capítulo de número 6. Se segura aí, abra sua Bíblia e leia comigo, acompanhe a leitura, mantenha aberta, para que você possa entender princípios de integridade contidos nesse texto e nessa história. Diz assim Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1. Melhor, começarei no verso 30 do capítulo 5. 30 do capítulo 5, para fazer mais sentido para você. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Diga isso, ele era fiel. Diga isso, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram, mentira, porque Daniel não estava nisso, em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, e o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube, diga isso, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu:
o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Diga: salvar Daniel. Até o pôr do sol o fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei ordenou a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, diga continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel, selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. Diga isso: fui considerado inocente. À vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Diga: confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém. Vamos orar por um breve momento. Senhor, bendito eterno Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor, pedindo a bênção para a nossa compreensão, que o Senhor nos desperte, que o Senhor tire de nós toda a dispersão e que o nosso coração e ouvidos estejam preparados, mas que nós possamos responder de forma positiva e eficaz à Tua palavra. Traz iluminação do Espírito de Deus sobre nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, entenda isso. Integridade é o resultado da nossa diferença. Eu comecei falando que o rei Nabucodonosor, aquele que nós falamos na última semana, morre. Seu filho Belsassar assume o governo. Belsassar era um louco. Belsassar não aprendeu nada com o pai. Belsassar era alguém completamente fora da caixa. Belsassar resolve um dia fazer uma festa absurda com os utensílios do templo, faz uma orgia, faz uma bagunça, e naquele dia então uma mão na parede decreta o seu fim, e esse homem é morto, e diz, o versículo que eu comecei lendo, diz que ele é morto. E ele é morto, mas então alguém, Dario, o Medo, apodera-se do reino com 62 anos de idade. Mas comecei dizendo no versículo 1 que esse Dario achou por bem nomear esses 120 governadores, era um outro estilo de governo, e desses 120 ele coloca 3 líderes, 3 governadores, e um desses governadores era então a pessoa, ou era então Daniel. Agora, a coisa piorou, porque Nabucodonosor era centralizador, Dario era um cara que queria expender as esferas do governo. No capítulo 6 nós vamos encontrar um cenário onde a integridade de Daniel é testada, e agora em um ambiente pior do que o anterior. Esse rei Dario muda o governo,
o governo sai do Império Babilônico, vai para outro império, que agora é o Império Medo-Persa. O governo muda, as situações mudam, o rei muda, a administração muda, o sistema de governo muda, mas Daniel continua o mesmo. Essa é a primeira lição para nós nessa mudança de governo. O meio em que você vive não determina quem você é. Você entendeu isso? O meio em que você vive não determina quem você é. Querido, o palácio não faz de você um rei. A igreja não faz de você um crente. E o mundo não faz de você um pecador. O meio em que você vive não determina quem você é. Nesse meio, nessa conjuntura complicada, a integridade de Daniel é que brilha. A integridade de Daniel é que brilha, num meio complicado, querido, porque ali as trevas estavam permeadas, estavam infiltradas ali. Diz o texto que aqueles que queriam acusar Daniel, diz o texto, não conseguiram encontrar nenhum erro ou corrupção, pois ele era fiel e não havia nenhum erro nem desonestidade na sua vida. Já pensou isso? Eles queriam derrubar Daniel. Só tem um jeito, vamos encontrar algo na vida errada desse homem. Quem nunca viu, né? Épocas como agora, épocas da política, e eu falo dela no fim dessa mensagem, aonde a primeira coisa que o povo faz é comprar um serviço de inteligência para rastrear a vida do candidato. Na verdade, pode ser feito por uma criança de 4 anos de idade, que vai encontrar. Não precisa ser grandes movimentos, né? Vai lá, já abre a rede, oh meu Deus, olha quanto erro aqui. A pessoa é pega nos seus próprios erros. Mas Daniel, eles conheciam, não adianta, a gente vai virar a vida desse homem de perna para o ar, vai virar a vida desse homem no avesso e não vai encontrar nada para poder prejudicá-lo. Já pensou que coisa linda? Que exemplo de integridade? Mas eles têm uma ideia, por esse lado aqui não dá. Mas se a gente for na lei do Deus dele, baseado naquilo que ele continua sendo íntegro diante de Deus, ali a gente pega um erro, e ali então eles tramam esse plano e fazem esse rei, então, trabalhar, criar um projeto que vá ferir aquilo que é a fé desse homem. E eu quero falar hoje rapidamente sobre 3 coisas, ou sobre 3 apoios, sobre os quais Daniel apoia a sua integridade. E eles são fidelidade, coragem e confiança em Deus. Repita isso comigo: fidelidade, coragem, confiança em Deus. Então nós vamos pensar primeiro na fidelidade de Daniel. Fidelidade de Daniel. O texto que nós lemos, e você repetiu comigo, diz no versículo 4, que ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Ele era fiel. Daniel se destaca por isso, fiel, e fiel nas pequenas coisas, assim como nas coisas maiores. Ele sabia de algo que eu e você precisamos saber, de que grandes decisões são, na verdade, fruto das nossas pequenas escolhas. Nós pensamos em grandes decisões, mas nós vamos tomar grandes decisões com base naquelas pequenas escolhas que nós fazemos todos os dias. Então, tem mais uma lição para nós aqui: seja fiel às suas pequenas escolhas. Seja fiel às pequenas escolhas, porque se você não for, você vai ter um problema. A gente vai abrindo mão de valores que aparentemente são menos importantes para nós. Essa vida nos convida a abrir mão de pequenas coisas, queridos. Talvez nas disciplinas espirituais, você orava mais, agora ora menos. Tempo de oração. Você lia mais a Bíblia, agora lê menos. Você tinha mais tempo a sós com Deus, agora tem menos. E você fala, isso não tem nada a ver. É uma coisinha desse tamanho. O que tem a ver orar um pouquinho menos, eu ler um pouquinho menos a Bíblia, eu ter um tempo a sós com Deus menor? Isso é coisa pequena. Mas não é, porque são essas pequenas coisas que nos levam a tomar uma decisão maior. Daqui a pouco você não vem à igreja, daqui a pouco você não tem comunhão com os irmãos, daqui a pouco sua fé diminui, daqui a pouco você duvida de Deus. Agora, não só decisões na vida diária, pequenas decisões na vida diária. Tempo de qualidade com a esposa, tempo de qualidade com os filhos, tempo de descanso, tempo de reconhecer que você precisa cuidar melhor, talvez, da sua vida profissional, pequenas coisas que você vai abrindo mão, e no fim,
você vai ter uma grande dificuldade. O que a gente vê nesse homem chamado Daniel é que ele cuidava das pequenas coisas, queridos. Pequenas coisas. Em 2019, talvez você lembre de uma tragédia que o Brasil viveu, chamada tragédia de Brumadinho. Quem lembra do Brumadinho? Brumadinho era uma grande reserva de resíduos tóxicos, lamas tóxicas, eram represadas por uma barragem. E essa barragem não recebeu manutenção. Sabe aquela coisa? Tem uma rachadinha ali, mas não tem problema. Mas tem uma outra. Não, mas é comum ter dois. Não, mas agora rachou mais. Não, mas rachar também não tem problema. Vamos pôr o esparadrapo. Grampeia, gambiarra, deixa isso para lá. Só tem um jeito a gente resolver essa rachadura. Não olha para ela, esquece dela, não lembra disso. E a tragédia de Brumadinho, você sabe, 300 quilômetros foram atingidos por aquele grande volume de lamas tóxicas, 272 mortos, mais de 18 municípios afetados, porque alguém não ligou, por quê? Por uma pequena rachadura que tinha, uma paredinha de nada, e que isso aí não tem problema não. Isso não vai ruir nunca. Vai ruir. E ruiu, queridos. A gente entende que a fidelidade não é não apenas externa, mas a fidelidade conosco mesmo, ser fiel e agir corretamente quando ninguém está olhando, isso é ser íntegro. Muita gente confunde caráter com reputação. Caráter é quem você é. Caráter é quem você é. Reputação é aquilo que pensam sobre você. Muito diferente. Caráter é quem você é. Reputação é o que pensam sobre você. E isso é muito complicado. Porque tem gente, aqui não tem, mas em algum lugar tem, que parece, mas não é. E sabe o que é importante para mim e para você? Saber de algo, que é mais importante ser do que parecer. Olha que tela legal. É mais importante ser do que parecer. Isso é ser íntegro. É quando ninguém vê, é quando ninguém olha, é quando ninguém está olhando, é quando você não está no ambiente da igreja, é quando você está num ambiente que só tem você está longe de casa, você está num ambiente que você fala assim, que é impossível alguém me encontrar aqui. Eu não tenho esse lugar no mundo, porque todo lugar que eu vou, pensa uma coisa, eu encontro alguém. Eu acho que é Deus falando, toma cuidado, rapaz. Olha onde que tu vai fazer, rapaz. Esse dia eu fui para um hotel com uns amigos aí, cheguei no hotel, na porta do hotel, entrei, teve uma fila, o pessoal fazendo check-in lá. Quando eu entrei, tinha um povo assim, o povo assim, pastor Rogério, eu falei, não é possível, não deve ser eu, não sou eu. E eu até hoje não sei quem era. Detalhe também, falei, querido, tudo bem? Tudo bem, o senhor aqui? Eu falei, meu irmão. Então, ou seja, mesmo que não tenha alguém olhando, saiba, Deus está olhando para a sua vida. E a gente entende que é mais importante ser do que parecer. Porque as pessoas sempre vão acreditar mais naquilo que nós fazemos do que naquilo que nós dizemos. E esse é o problema. As pessoas acreditarão sempre mais do que nós fazemos do que nós dizemos. E esse é o problema do evangelho muitas vezes. A pessoa é boa para falar, é boa para ensinar, é boa para mandar fazer, é boa para falar você precisa disso, mas quando a pessoa fala, mas e você? Quem é você? Como você vive? Como você cuida das coisas? Como é que você lida com a sua vida? Daniel era fiel a Deus, fiel consigo mesmo, fiel nas grandes e fiel nas pequenas coisas. Nós precisamos entender que essa questão da fidelidade de Daniel era uma marca que precisa estar na minha e na sua vida. Você preocupe-se com o seu caráter, porque da sua reputação o Senhor Jesus vai cuidar. Pastor, mas estão falando mal de mim. Vá. Pastor, mas sou crente. Vá. Pastor, minha vizinha está falando mal de mim. É? E daí? Quem é você? Se aquilo que dizem de você não é verdade, não se preocupe. E se é, dá tempo de mudar, para que ninguém possa falar algo que você sabe que representa você. Mas se não, descanse. O Senhor Jesus é quem te justifica. Amém?
Mas um segundo ponto é a coragem desse homem chamado Daniel. Porque o texto diz claramente que quando Daniel soube do quê? O decreto da cova, o decreto do leão, o decreto do buraco, o decreto do rei Medo, que não podia ser alterado, ele simplesmente falou o seguinte: estou nem aí, estou nem aí, vou orar, como sempre orei. E é isso que o povo sabia. O povo não fez o decreto não conhecendo Daniel, porque pensa toda essa estrutura, todo esse negócio, toda essa engenhoca, sabendo que Daniel era um frouxo. Porque tem esse lugar também, existe essa pessoa, frouxo. Aí o cara fala assim, o povo vai sair, o Daniel fala, rapaz, fizeram isso aí, eu não vou orar mais não. Tudo eu não vou orar mais não, eu não sou doido, eu não vou não. O povo sabia que ele ia continuar orando e continuar buscando a Deus. E é por isso que fizeram toda essa engenhoca aí. Então, Daniel não muda, Daniel é íntegro, Daniel vai lá, eu orava 3 vezes por dia, agora vou orar também 3 vezes por dia, do mesmo jeito. E pior ainda, com a janela aberta. Por quê? É que é para o povo ver mesmo que eu estou orando. Olha que coisa arrojada, corajosa. Agora, o que a gente vê é que o cenário aqui era desfavorável a Daniel, mas favorável para uma demonstração de coragem, não era? O lugar bom para mostrar coragem era ali, né? Coisa ruim para nós, né? Quando o cenário é desfavorável a nós, mas favorável para que a gente mostre a nossa coragem diante de Deus. Tudo conspirava contra esse homem aqui. Qual era o objetivo? Destruir Daniel, assim como é o objetivo do capeta contra você. Pastor, mas que negócio ruim de falar, pastor. Eu não sei que eu cheguei aqui, mas não, o diabo adora você, seu amigo, gosta de você, vai te ajudar nesse mundo. Se for assim, meu irmão, tenha preocupação. O diabo é meu e seu o quê? Diga inimigo aí. Eu não vou falar para você falar diabo porque você tem medo, mas inimigo você pode falar. Diga inimigo. O diabo é seu inimigo. Mas se Deus é por nós, quem será? Então não tenha medo. E é isso que esse homem entendia. Agora, Daniel se mostra corajoso, por quê? Aonde está firmada a coragem de Daniel? Sabe aonde? Na sua humildade, querido. A coragem de Daniel era proporcional à humildade que ele tinha. Agora, aonde se apoia a minha e a sua coragem? A coragem de Daniel se apoiava em um lugar, se apoiava na dependência que ele tinha de Deus. A minha e a sua coragem precisa se apoiar nesse lugar, em nossa dependência de Deus. Entenda isso comigo. O que é que ele faz quando existe todo aquele processo contra ele? Ele se levanta e vai brigar com o povo? Vai. Ele chama todos os amigos dele, marca uma reunião e fala assim, vocês estão tramando, cambada de picareta, vocês estão querendo me derrubar. É isso que ele faz? O que ele faz? Ele o quê? Ele ora. Ele ora por um motivo, porque ele entendia que se ele se humilhasse diante de Deus, Deus o exaltaria diante dos homens. Entenda isso. Se ele se humilhasse diante de Deus, Deus o exaltaria diante dos homens. Ele não foi lá para a rede social, o Instagram, Daniel tinha um Instagram. Seguiu? Segue? Não segue? Tinha. Hashtag injustiçado. Já viu isso? Não. Porque tem uns irmãos aí, aqui não tem, mas tem uns irmãos que tem. Os irmãos passam a luta, aí começa a papagaiada. Pessoas no mundo se levantam, mas eu sou mais forte. E aí os irmãos embaixo comentam, alguma luta, irmão? Estou orando por você. Eu não sei que a papagaiada está feita. Esse homem não foi lá e hashtag injustiçado, não. Ele não fez absolutamente nada, ele só fez uma coisa. O quê? Orou. Será que é o que nós fazemos? Ele teve coragem para fazer o que ele fazia 3 vezes ao dia. Ajoelhava aí. Mas sabe o que o texto que você e eu lemos diz? Que ele fazia isso 3 vezes por dia, sabe para quê? Para agradecer. Ele ia 3 vezes por dia, orava para agradecer a Deus. 3 vezes por dia ele agradecia a Deus. Agora, qual seria a minha e a sua postura diante de uma situação como essa? Talvez nós não orássemos. Aqui não tem, mas tem gente que não ora, não é o caso. Talvez nós orássemos, mas escondido. Era o mínimo. Eu vou orar, mas eu vou orar escondido. Não é que eu não estou orando, eu estou orando, mas estou orando o quê? Escondido. Mas ele orava antes escondido? E por que agora ele ia orar escondido? Medo do leão. Mas ele confiava num Deus que era com ele. Então ele continua orando de forma clara.
Talvez nós entraríamos em desespero. Talvez a gente reclamaria com Deus, coisa que a gente faz pouco. Reclamar com Deus. Imagina. Senhor, eu sou tão fiel. Que Daniel aqui já não tinha mais os 16 anos do começo da história. Ele já era um homem aqui bem rodado. Senhor, a vida inteira, Senhor. Integridade, Senhor. Eu sou crente, Senhor. Batista ainda, Senhor. E o Senhor me joga numa roubada dessa. Reclamar. Será que a gente reclamaria? Mas o que ele faz é diferente. Ele faz uma oração de gratidão. Eu escrevi aqui a oração de Daniel. Como é que o senhor sabe, pastor? Não sei. Deve ser algo parecido com isso. Então ele tenha dito isso, ó. Obrigado, Deus, por eu estar aqui de joelho na presença de um Deus que eu conheço, que eu sei que cuidou de mim até aqui. Obrigado que eu não estou sozinho para enfrentar essa situação difícil mais uma vez. Obrigado por essa casa onde eu estou de joelhos agora. Obrigado porque o Senhor me ouve todas as vezes que eu me ponho na tua presença. Obrigado, pois eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem poder para me livrar de todos os meus adversários. Talvez a oração de Daniel tenha sido algo mais ou menos assim. Como é que nós demonstramos coragem diante das circunstâncias adversas que nós enfrentamos, meus irmãos? Brigando, reclamando nossos direitos, questionando a Deus, por quê? É tempo de fazer a diferença, corajosos em Deus e fortes na força do seu poder. Sabe o que diz Efésios no capítulo 6, quando ele vai falar sobre a batalha espiritual ou o combate de todo crente? Porque Efésios 6 é o final de um texto que começa em Efésios 4. É o apóstolo Paulo escrevendo uma carta de conduta. Ele começa a falar como é que a gente deve se comportar na vida social, na igreja, no casamento. É em Efésios que está escrito que a mulher deve ser submissa à missão do homem, e o homem deve dar a vida pela mulher. É lá em Efésios, no capítulo 5, que ele diz: filhos, sejam obedientes aos pais, honrem seus pais, porque isso é mandamento, isso tem para vocês promessa de vida longa. E o pai gosta desse verso, né? Eita, coisa linda! O filho deu, está escrito, honra teu pai e tua mãe, se quiser viver longo nesse mundo. Aí o filho, se for crente batista dessa igreja, vai pegar a Bíblia e falar assim: mas o verso não acabou, papai, hein? Pais, não levem seus filhos à ira. Está escrito no mesmo verso. Existe um equilíbrio. E quando ele vai terminando, então, ele chega na batalha espiritual e ele diz assim, capítulo 6, versículo 10, finalmente, ou seja, se vocês viverem e estarem dentro dessa regra de conduta e de prática, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, e o texto segue. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, poderes, autoridades, dominadores desse mundo, ou seja, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta vai muito além daquilo que vemos. Ela é uma luta espiritual, o mundo é contra nós, queridos, mas se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas o mundo tem esse desejo, coragem, pois Deus é contigo. Deus é contigo. Está crendo bem nisso aí? Deus é contigo. Ajoelhe-se e agradeça. Porque se você parar hoje aqui, nesse momento, e olhar para a sua vida, você vai ter muito motivo para agradecer pelo que Deus já fez. Saiba que Ele continua fazendo todas as coisas, querido. E todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas, mesmo que você não entenda. Agora, você precisa ter sido feito filho de Deus em Cristo Jesus. Coragem. Mas ele termina falando sobre uma coisa chamada confiança. A confiança de Daniel. Queridos, a confiança de Daniel estava firmado justamente na sua diferença. Na sua diferença. O texto diz em Daniel 6, a partir do verso 13, a conspiração chegando ao seu ponto máximo e Daniel indo então literalmente parar na cova dos leões. Diz assim que no versículo 13, disseram ao rei que um dos exilados de Judá, ou seja, Daniel, não estava dando ouvidos ao decreto que ele fez, ou que ele decretou.
Quando ouviu isso, o rei não ficou bravo com Daniel. Diz o texto que ele ficou contrariado e decidiu salvar Daniel. Lá no começo, naquela história da fornalha, Nabucodonosor, lembra? Quando falaram assim, ó, os meninos aí não estão se dobrando à estátua, não. Nabucodonosor ficou irado, com ódio dos meninos. Esse não, esse ficou preocupado com Daniel. Ele falou, puxa vida, e agora, o que eu fiz? Eu nem lembrei desse homem aí, baixei esse decreto, e agora complicou a situação. Ele decidiu, falou, preciso salvar esse Daniel. Mas sabe o que aconteceu com o rei? Sendo ele o rei, o homem mais poderoso do reino, o homem mais poderoso daquele lugar, ele não tinha poder para voltar atrás no decreto que ele mesmo escreveu. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que nada nesse mundo tem poder de salvar a nossa vida, a não ser o Rei dos Reis, Cristo Jesus. Ele não podia, ele queria salvar, mas ele não podia voltar atrás, e o povo falou, o senhor quer salvar ele? Não pode. O senhor assinou um papel aí, e de acordo com a sua própria lei, dos medos e persas, o seu decreto não pode ser revogado. Ou seja, nada posso fazer. E com isso Daniel vai para lá, para a cova. Mas agora chegou o momento de compreender algo que você precisa compreender, que eu preciso compreender. Sabe o quê? O momento de compreender o que significa aquilo que a Bíblia diz em Malaquias 3,17. E sabe o que diz em Malaquias 3,17? Diz o seguinte: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Aí esse verso 18 você conhece, o 17 não, mas o 18 você conhece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem a Deus. Então vocês verão a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Sabe quando vai se ver a diferença? Em momentos de dificuldade. É lá que se vê o momento da sua diferença e da minha diferença. É no momento da cova. É no momento que o leão está fungando na sua nuca. É quando você vai fazer diferença. Porque fazer diferença no shopping Florida Mall, coisa boa. Lá no Florida Mall, sentindo o cheiro do mundo do consumo, você não está nem aí. Mas bota um leão fungando na sua nuca, na hora que chega a enfermidade, o desemprego, o problema da dúvida, o problema no casamento, o problema com os filhos, o problema seja qual for, aí o leão funga. E ali é hora de você declarar que você é diferente, porque você crê num Deus diferente. Agora era momento, querido. E ele diz, nesses versos Malaquias, nós vemos essa declaração de Deus sobre o questionamento de um povo. E sabe o que o povo estava perguntando? Pergunta que você nunca fez. Sabe por que Malaquias diz isso? Porque um pouco antes, sabe o que o povo estava falando? O povo estava passando por uma luta. E a pergunta do povo era essa: que diferença faz a gente servir a Deus? Qual é a diferença de a gente fazer uma vida reta, digna, correta, e está passando esse perrengue? E a gente olha para um monte de gente fazendo besteira, vida torta, e dando certo na vida. Ô, pergunta que você nunca fez. Não fez? Não fez. Sabe aquele negócio? Você está lá. Cai um raio. Pega onde? Na sua cabeça. Mas pastor, está escrito lá, eu escutei na pregação, o pastor falou, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, mas atingiu. O raio caiu na minha cabeça. Pensa um para-raio na Bíblia, chamado apóstolo Paulo. Pensa um homem, rapaz, se tudo desse errado no mundo, ou tudo desse certo no mundo, uma coisa desse errado, apóstolo Paulo. É aquele ali. Um X nas costas. E talvez você se pergunte, mas por que pastor, que eu fazendo certo, dá errado? E o cara fazendo errado, dá certo. Porque nem tudo que dá certo, é certo. E nem tudo que é certo, dá errado. Você tem que entender uma coisa, querido. Nós vivemos de uma maneira que nós vamos ser testados todos os dias. E se a gente resolver mudar de caminho no meio da trajetória, para querer dar um jeito, o negócio vai complicar. O que a gente vê na vida desse homem
é que a diferença está em confiar totalmente em Deus e esperar Ele agir, mesmo que seja no último minuto. Sabe qual é o nosso problema? Não saber onde é que está esse último minuto. Último minuto. E é o que acontece com ele. O rei não pode fazer nada. O rei não tem o que fazer. Mas o rei diz algo para ele. Que o seu Deus, olha o que o rei diz, a quem você serve continuamente, o livre. Até o rei confiava no compromisso de Daniel com o Deus que ele tinha. O Deus que você continuamente serve. O rei sabia que ele servia esse Deus continuamente. A confiança de Daniel se sustenta, sabe aonde? Sobre a sua integridade. Por que ele confiava em entrar naquela cova? Simples, porque ele vai dizer quem ele era. Sabe qual é o tamanho da minha confiança e da sua confiança? Sabe qual é o tamanho da nossa confiança? A nossa confiança em Deus será do tamanho da nossa integridade. Está vendo essa tela aí? Está vendo? Sim, diga não. Está vendo o tamanho da árvore? Está vendo? Da copa da árvore. Está vendo o tamanho da raiz da árvore? Aqui, obviamente, de forma muito bem colocada pelo nosso irmão querido que fez aí a tela, a raiz está exposta. E você consegue ver a raiz, mas de uma forma lógica você não estaria vendo essa raiz se ela estivesse sob a terra, você estaria vendo a copa da árvore ser grande. O que acontece aqui é que o que sustenta essa grande copa é essa grande raiz. Essa árvore não pode ter uma raizinha desse tamanho e uma copa desse tamanho e querer ficar de pé. Resistente aos ventos, às tempestades que com certeza virão contra ela. E com certeza vêm contra a sua vida. A confiança de Daniel, desde a sua juventude, não estava nas habilidades que ele tinha, eram muitas, nem nas oportunidades que ele teve, que também eram muitos, nem nos cargos de governo que ele ocupou, que também foram vários, nem na sua sorte, mas um Deus em quem ele continuamente servia de forma íntegra. Era nisso que ele confiava. Olha o que o Daniel vai dizer quando o rei chega lá na boca da caverna e diz... Lógico que ele não imaginou que viesse nenhuma resposta de lá, né? Daniel, acaso Deus a quem você serve, por acaso, quem sabe talvez, livrou você desses leões? Olha a resposta do homem. Daniel 6:22, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum. Mas olha o que ele diz, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti, rei, não cometi mal algum. Sabe por que ele estava firmado na confiança de enfrentar aquela cova e aqueles leões? Porque ele olhava para a vida dele e falava assim, eu não fiz nenhum mal, eu não tenho nada que me acuse, eu estou vivendo direito diante de Deus. Eu estou confiante num Deus que me sustenta porque eu sou íntegro diante de Deus. A minha vida é limpa com Deus e com o rei que eu sirvo. Eu não tenho caixa 2, eu não tenho ficha suja, eu não tenho nome manchado no SPC do C, eu não tenho absolutamente nada e eu vou enfrentar esse leão confiado no Deus a quem eu sirvo continuamente. Sabe como é que você vai ter autoridade para enfrentar os problemas da sua vida? Quando você falar a mesma coisa que Daniel, Senhor, eu peco, eu erro, mas eu me conserto, a minha vida está direita diante do Senhor, eu sou alguém que tem um compromisso com o Senhor, eu sirvo o Senhor integralmente, então agora não é mais comigo, agora é contigo. Faz algo grande, faz a tua mão agir sobre a minha vida. Agora, se a nossa vida não estiver assim, a gente vai temer, a gente vai duvidar. Daniel não deixa de ser alvo da inveja, Daniel não deixa de ser alvo da conspiração, Daniel não deixa de ir para dentro da cova, Daniel não deixa nada disso, mas ele é encontrado íntegro diante de Deus. É provável que muitos de nós hoje estejamos nesses lugares, as cavernas da vida, aos quais somos lançados todos os dias, seja por o que for. Doenças nos põem lá, medos nos põem lá, decisões erradas nos põem lá, tristeza nos põe lá, as cavernas da vida e os leões que nós temos que enfrentar todos os dias, queridos. Mas tudo isso que tem como objetivo destruir você, acabar com você,
cobrar de você um preço alto, não ceifará a sua vida, porque Deus é fiel. Mas para isso eu e você precisamos ter um compromisso de integridade diante de Deus, porque integridade abençoa a nossa vida, integridade sustenta a nossa vida, integridade diante de Deus e conosco mesmo é motivo de alegria, de recompensa e de bênção na nossa vida. Eu termino aqui perguntando para você algo. Será que hoje, e essa pergunta eu fiz primeiro para mim, querido, porque não entenda você que quando eu prego um sermão aqui, esse sermão, no primeiro é para a minha vida. Se ele não fala, primeiro a mim. Se ele não cobra, primeiro de mim. Se ele não faz, primeiro eu olhar para a minha própria vida e ter que consertar a minha vida. Quando você olha para isso, a confiança em Deus de Daniel era inabalável, porque ele confiava num Deus que ele servia continuamente. Será que o seu compromisso com esse Deus tem sido um compromisso de fidelidade, de dedicação, de busca, de intimidade? Ele sabia que a sua integridade não estava nas mãos dele, mas nas mãos do Deus a quem ele servia, o Deus que ele não decepcionou. E foi esse Deus que enviou anjo, e esse Deus, através desses anjos, que fechou a boca daqueles leões. A integridade não só nos mantém de pé, não só. A integridade atrai o favor de Deus para a nossa vida. Se você quer o favor de Deus, se você quer ver a mão de Deus, se você quer milagres de Deus, se você quer transformação de Deus, tenha um compromisso de integridade com esse Deus. É fácil? Não. É possível? É. Porque não vem de nós essa força, vem do Deus que habita em nós. Integridade resulta em bênçãos e recompensas em nossas vidas. A integridade não só nos mantém de pé, mas atrai favor de Deus para a nossa vida. O meio em que você vive não determina quem você é. Não fale, pastor, mas é impossível. Lá onde eu estou, todo mundo rouba. Lá onde eu estou, todo mundo faz coisa errada. Lá onde eu estou é o meio, pastor. É todo mundo, é todo mundo, é todo mundo. É o meio. O meio em que você vive não pode determinar quem você é. Seja fiel nas suas pequenas escolhas. No seu tempo de oração, na sua leitura bíblica, no seu tempo na presença do Senhor. E lembre-se, mais importante é ser do que parecer ser. Pense em quem você é. Nossa coragem não se apoia na nossa força, mas na nossa dependência de Deus. Sua coragem tem o tamanho da sua fé, do quanto você confia nesse Deus. E por fim, a sua confiança também tem o tamanho da sua integridade. Eu quero crescer em confiar em Deus. Cresça no seu compromisso em servi-lo integralmente. Deus não muda. O Deus de Daniel é o mesmo Deus. Os leões desse mundo são os mesmos leões. As covas são as mesmas. Mas o Deus que livrou é o mesmo Deus que livra e que vai livrar você. Creia nisso, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé, querido? Eu quero orar. Uma oração breve, mas eu preciso fazer um convite a você que aqui está. E o convite é um convite de fortalecimento para enfrentar as dificuldades da vida. Eu creio que entre nós, como disse, às vezes não vou à frente porque eu já estou na frente. Existem pessoas aqui que estão vivendo momentos de extrema luta, de extremo enfrentamento e precisando de crer que esse Deus que sustentou esse homem, que impediu que aquilo que era iminente destruição se transformasse em uma estrondosa vitória,
porque foi isso que Ele fez, pode fazer isso na sua vida. E eu queria muito rapidamente, que se você hoje precisa de uma oração, Senhor, eu preciso sair daqui fortalecido, crendo que esse Deus vai me sustentar a partir da minha vida, da minha integridade, do meu compromisso, e esse Deus vai me tirar dessa situação, esse Deus me fará companhia, até que eu saia desse lugar. Eu chamo você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, para que eu possa orar por você. Venha. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Amém. Enquanto esses irmãos vêm e tomam seu lugar aqui, eu faço uma pergunta a vocês que aqui estão também. Pode vir, pode vir. Eu faço uma pergunta. Talvez você esteja aqui de pé ou de pé aí nos bancos. Será que você entrou aqui nessa manhã e precisa sair daqui confiado num Deus que não é um Deus que você conhece, não é o Deus de Daniel, é o seu Deus. Mas para que Ele seja o seu Deus, você precisa ser seu filho. E para que você seja filho desse Deus, você precisa ser feito filho através de Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui e nunca teve a alegria de receber esse Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Se assim for, levante a sua mão onde você está, tanto lá como aqui, para que eu possa orar por você e pela sua vida. Se você nunca teve a alegria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, tendo Ele como seu suficiente Salvador, tenha essa convicção na sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero orar, que cada um que aqui está de pé, entenda algo. Integridade é resultado da nossa transformação de vida. E a integridade que nós decidimos ter diante de Deus é suficiente para nos sustentar no meio dessa luta. E ela vai ter fim, ela vai cessar. Deus vai te tirar dali, para que você possa glorificar o seu nome, para que você possa exaltar o seu nome, sabendo que esse Deus é fiel em todo o tempo. Oremos. Senhor, bendito Deus e Pai dos céus, te bendizemos, adoramos o Senhor, te glorificamos e pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida íntegra, integral, verdadeira diante do Senhor. Sabemos que existe uma luta dentro de nós, da nossa natureza, Senhor, corrompida pelo pecado, e de um mundo que nos arrasta para esse lugar de erro, esse lugar de mentira, esse lugar de viver uma personalidade diferente, esse lugar de abrir mão de princípios. Mas o que eu te peço, olhando para a vida desse homem que foi honrado, mesmo dentro de uma cova, Senhor, que o Senhor honre pessoas nessa manhã, nesse lugar, através de um compromisso de integridade. Aqueles que estão dentro de lugares escuros, com medo, Senhor, tendo esses leões do mundo, cercando, ameaçando, rugindo, diz a palavra, que o inimigo é esse, como um leão, que ao nosso redor está, rugindo e procurando quem possa tragar. Mas existe um outro leão, o leão da tribo de Judá, aquele sobre o qual nada fica de pé, aquele que quando abre a sua boca, tudo aquilo que é contra nós cai por terra, e é nesse leão poderoso que nós nos refugiamos nesta manhã. Senhor, nos ajuda a viver uma vida de integridade, nos faz viver uma vida de verdade, que nós não sejamos, Senhor, acusados pela nossa própria consciência, mas que como Daniel nós possamos dizer, Senhor, eu estou justo diante do Senhor, eu fui justificado em Cristo Jesus, o pecado não me aponta mais, o meu passado não pode me apontar mais. Talvez tem gente nessa manhã aqui sendo acusado pelo passado, por decisões que fez no passado, mas eu digo em nome de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Assuma um compromisso de ser íntegro, verdadeiro, diante desse, que é o Deus que tudo pode, o Deus que arranca você das garras do valente, como nos arrancou,
que nos tirou das trevas e nos transformou para o reino da sua maravilhosa luz. É diante dele que estamos. É assim que eu oro. E eu peço, fortalece no Senhor, que essa igreja seja composta de gente íntegra, e que viva de forma íntegra para a honra e glória do Senhor. Ajuda no Senhor, essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus.